E vamos para a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois da classificação para as quartas de final da Copa Libertadores, o desafio volta a ser o Brasileirão. É jogo grande, é Atlético Mineiro e Fluminense. A partir das 9 da noite, a bola vai rolar no Mineirão. E a partir de agora, você já sabe absolutamente tudo que você precisa saber desse jogão. Vem comigo no canal do Lessa. Vamos começar com a tabela do Campeonato Brasileiro. Afinal de contas, nesta rodada, o Fluminense vai ter mais uma oportunidade de deixar finalmente esse Z4. Será que é hoje, gente? Se Deus quiser, será hoje. É fácil? Obviamente que não é, porque o jogo do Fluminense por si só já será muito difícil. Mas é viável, totalmente viável, porque os dois principais adversários que estão logo à frente do Fluminense também tem jogos bem complicados nesta rodada. E a gente, além de vencer, tem que torcer para tropeços de Corinthians e Vitória. Analisando aqui a rodada, a gente vai ter neste sábado Atlético Goianiense e Juventude, Palmeiras e Cuiabá, Atlético Mineiro e Fluminense fechando aí o sábado. Aí amanhã, já no domingo, Bahia e Botafogo, Fortaleza e Corinthians, olha aí o Corinthians, jogo duro no Castelão, complicado. Às 4 da tarde, Criciúma e Grêmio. O Grêmio está ali com 24 pontos também. O Criciúma está um pouco mais à frente, com 25, um pontinho a mais, na verdade. É um confronto aí que eu acho que se terminar com empate, tá de bom tamanho. Olha aí, São Paulo e Vitória. Olha só o jogo do Vitória. Tudo bem que o São Paulo vai jogar a Copa do Brasil no meio de semana, mas partido do Morumbi. Chance grande de um tropeço, assim a gente espera. Internacional e Cruzeiro, Flamengo e Bragantino na segunda-feira. O Vasco enfrenta o Atlético Paranaense. Esse é o cenário da rodada. A gente vê ali um Fluminense com 21 pontos. Se vencer, vai a 24 pontos e aí pode ultrapassar Corinthians e Vitória. Se empatar, não resolve nada. Vai continuar nesta zona do rebaixamento, pelo menos por enquanto. Que seja nesta rodada, que seja diante de uma grande, ou que seja após uma grande vitória sobre o Atlético Mineiro. E tomara que seja retomada também dentro do Campeonato Brasileiro, né? Afinal de contas, o time conseguiu uma sequência de 4 vitórias consecutivas que foi fundamental para se colocar ali numa condição de sair finalmente desse Z4. E recentemente o Fluminense acabou tendo atuações um pouco abaixo, tirando a Libertadores. Eu vou mostrar para vocês aqui, olhando o site O Gol, a sequência que o Fluminense vinha, né? Teve aquela sequência ali de 4 vitórias consecutivas, e em meio a essas 4 vitórias consecutivas, a derrota para o Juventude, lá em Caxias do Sul, que foi um jogo bem ruim, né? Depois a gente vai ter o empate e a eliminação, depois do jogo contra o Bahia, né? A eliminação para o Juventude dentro do Maracanã, na Copa do Brasil. Aí tem um jogo muito fraco, que foi o clássico contra o Vasco no Newton Santos, jogo muito ruim do Fluminense, e vai para enfrentar o Grêmio. Poderia ter, jogou até para ter um resultado diferente. O Fluminense não mereceu perder aquele jogo, mas acabou perdendo, levou uma virada, ficou uma sensação negativa pela forma como aconteceu. E aí depois tem um empate sem gols contra o Corinthians, que também foi uma atuação bem fraca. Então o time oscilou um pouco ali dentro do Campeonato Brasileiro. Ainda assim, pontuou contra o Corinthians. Claro que não era o cenário ideal, né? Era um confronto direto. Seria muito importante ter conquistado esses 3 pontos, mas eles não vieram. O clássico contra o Vasco a gente sabia que era imprevisível. Mas enfim, de qualquer forma, foram 2 jogos ali. O restante, Copa do Brasil e também Copa Libertadores. Então, dentro do Campeonato Brasileiro, agora depois dessas 2 partidas, o Fluminense precisa voltar a vencer para, quem sabe, finalmente sair dessa zona do rebaixamento. E vindo de uma classificação para as quartas de final da Copa Libertadores, que, obviamente, levanta o astral do grupo, dá moral, dá confiança, inclusive para jogadores como o Esquerdinha, que hoje, ao que tudo indica, voltará a ter uma chance na lateral esquerda. Jogadores que estão voltando de lesão, como o Kevin Serna, que ficou um tempo fora, voltou contra o Grêmio e ainda está tentando atingir o nível físico dos demais, né? Cauã Elias, que fez gols muito importantes, agora vem de atuações que também oscilaram bastante. É hora da gente dar esse gás no Campeonato Brasileiro, até porque na semana que vem o Fluminense não tem Copa do Brasil. Foi eliminado, vai ter uma semana inteira aí para descansar e também para, obviamente, trabalhar muito, visando a sequência da competição, já que agora a Libertadores é somente no mês que vem. Então, foco, isso é
enxergar o copo meio cheio da eliminação para o Juventude, né? É que isso dá ao time uma possibilidade agora de trabalhar, de ter tempo novamente de treino, de recuperação para os atletas que estão lesionados. Isso, querendo ou não, acaba sendo importante nessa batida, nessa sequência difícil aí que o time vinha de Brasileirão, Copa do Brasil, Copa Libertadores. Hoje o Atlético, por exemplo, vai poupar jogadores porque na semana que vem já vai enfrentar o São Paulo pela Copa do Brasil. Então é uma sequência muito pesada, mesmo você tendo, mesmo para quem tem elenco, fica inviável jogar 3 competições em alto nível. Você imagina para um elenco combalido, para um elenco que está em dificuldades, que está pressionado e que está cheio de jogador lesionado. Né? E isso vem sendo uma constante em 2024. Então tenho certeza que o Fluminense tem condições de ser competitivo, de fazer um jogo inteligente e de sair com a vitória do Mineirão. Ah, não deu para vencer, conquistar um ponto importante? Claro que é importante, mas eu acho que a saída do Z4 passa também por vitórias contra grandes adversários, fora de casa. Isso vai mostrar amadurecimento do trabalho, isso vai mostrar regularidade. Né? A gente tem que entender que é um processo ainda de retomada, que é um processo ainda de construir ali uma regularidade, uma estabilidade do time dentro da competição que o Mano vem buscando, tendo que driblar aí algumas dificuldades, enfim, problemas, que um time nessa situação sempre tem. Então é um trabalho que ainda é muito curto e está ainda num processo de crescimento, e é importante que isso seja acompanhado de pontos para que toda aquela pressão ela não volte a atrapalhar novamente o ambiente e o crescimento de alguns jogadores que aos poucos estão recuperando o rendimento. Vamos colocar aqui o histórico na tela, no site flusão.info. Olha só, parece o Grêmio isso aqui, né? O Fluminense venceu em 2022, aquele grande jogo 5-3, mas, meu amigo, tem aqui 5 derrotas nos últimos 2 jogos, o resto tudo empate. O Atlético vem levando a melhor nesse. Quer dizer, venceu 5 partidas, né? O resto foram empates, mas de qualquer forma tem aí uma certa invencibilidade, tirando esse jogo de 2022. A última partida foi aquele jogo lá no Kleber Andrade, em Cariacica, aquele empate em 2-2. O Fluminense fez um grande primeiro tempo, depois acabou cedendo empate no segundo. O histórico geral do confronto: 104 jogos, 31 vitórias, 31 empates e 42 derrotas. Esse é o histórico geral deste confronto. A última vitória do Fluminense sobre o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, tá? Em Belo Horizonte foi em 2017. Quem aí lembra desse jogo? 2-1, gols de Henrique Dourado e Richarlison, o Pombo. Para vocês terem uma ideia da escalação do Fluminense naquele jogo: Diego Cavalieri, Lucas, Henrique Nogueira, Léo Pelé, aquele mesmo, Orejuela, Scarpa, Sornosa, Wendel, Henrique Dourado e também Richarlison. Esse foi o time do Fluminense que começou aquele jogo contra o Atlético Mineiro. Vamos à provável escalação para o jogo de logo mais, que é sempre uma parceria com a KTO aqui no canal do Lessa, e a KTO está oferecendo um cardápio aqui um tanto quanto interessante, eu diria. A vitória pagando 4,50, né? Muito favoritismo para o Atlético Mineiro, que é natural o Atlético jogando em casa. Mas o Atlético vai poupar um ou outro. Então isso pode ser, por exemplo, um bom sinal para quem é mais cauteloso e para uma chance dupla, empate o Fluminense pagando 1,80. Ambos os times marcam 1,70. Você acredita que o Fluminense vai vencer por 2-1, por exemplo? E tem também a possibilidade do Fluminense fazer um gol para pagar 1,66. Apenas um gol na partida. Então são algumas opções interessantes que tem na KTO. Entra lá se você não tem cadastro, faz seu cadastro rapidinho, utilize o cupom JORNADA, você vai ter 20% de bônus no seu primeiro depósito. Se você ainda não tem, se puder dar essa força, é muito, muito importante mesmo. Você não tem noção. Vocês indo lá na KTO, fazendo o cadastro, cara, isso engrandece demais aqui o nosso trabalho, e parcerias como essa da KTO é que nos proporcionam cada vez mais fazendo investimentos para levar até você, torcedor tricolor, uma cobertura de qualidade. Então, conto com vocês. Se puderem, corre lá na KTO. Vamos lá, o que temos de desfalques, né? Samuel Xavier está suspenso, está fora do jogo. Diogo Barbosa, Marcelo, Ignácio, Cano e Renato Augusto, todos lesionados, ainda não voltam. Cano e Marcelo estão nessa eterna transição que parece não acabar nunca,
não estão disponíveis para esse jogo. Para a semana que vem a gente vai ter que esperar o desenrolar da próxima semana, assim como o Renato Augusto. Beleza? Diogo Barbosa e Ignacio, infelizmente ainda sem previsão de volta. Eu diria que a novidade está no banco de reservas. Matheus Reis, jovem, 17 anos, campeão da Copa do Brasil Sub-17, garoto que está arrebentando em Xerém, uma grande promessa, já foi relacionado para 2 jogos do profissional, agora vive a expectativa de fazer a sua estreia na equipe principal. É difícil porque tem o Cauã, tem o John Kennedy também, e depois o Cano vai voltar, mas ele pode ser uma novidade no banco de reservas, e o Keno, com dores lombares, ficou fora do jogo contra o Grêmio, também volta a ser relacionado. Então, em termos de escalação, teremos mudanças sim, mas creio eu que nenhuma grande novidade. Então, o Mano deve escalar o time com Fábio, Guga na lateral no lugar de Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Esquerdinha voltando a ter uma chance, né, já que o Guga vai ter que ir para a lateral direita, não tem como jogar improvisado lá. Senão, acredito que seria essa a opção. No meio, André, Martinelli e Paulo Henrique Ganso, John Ares, Kevin Serna e Cauã Elias. Deve ser esse o Fluminense para enfrentar o Galo. Força máxima dentro daquilo que o Mano tem à disposição para o jogo de hoje. Né? E o que a gente pode esperar desse confronto? A gente não sabe como o Atlético vai vir. Né? A escalação do Atlético é um mistério. Então fica difícil prever uma característica específica para esse jogo. Imagino que mesmo jogando em casa, assim, mesmo com um time modificado, mas jogando em casa, o Atlético vai, obviamente, tomar a iniciativa, porque precisa voltar a vencer também no Campeonato Brasileiro, mesmo tendo aí outras competições, precisa voltar a pontuar no Brasileirão. Então, eu imagino o Atlético pressionando bastante o Fluminense, imagino eu, vai ser um jogo, aquele jogo de inteligência. Se proteger bem, saber se defender de maneira organizada, como o time tem feito em boa parte dos jogos, e contra-atacar. Fazer um jogo bem vertical, como o Mano tem tentado fazer, aproveitar as chances, ser efetivo, principalmente nas chances que tiver, né? Tentar matar o jogo quando tiver as oportunidades. Imagino eu que vai ser um jogo aberto, talvez sim, vai depender da postura das duas equipes, mas enfim, vai ser muito importante saber aproveitar as oportunidades. Não imagino o Mano fazendo algo assim muito diferente para esse jogo diante do Atlético Mineiro. Informações sobre o Atlético Mineiro, como chega o adversário para o jogo desta noite. Meu amigo Beto Guerra, da Web Rádio Galo, tem a palavra. Fala, meu amigo Vitor Lessa, tranquilo, irmão? Tamo junto. Tô aqui, vou gravar um podcast com o pessoal aqui. Só que é o seguinte, cara, o time do Galo para amanhã primeiro. A gente não sabe se vai ser time titular, misto. Provavelmente o Milito vai poupar alguns titulares, porque quarta-feira tem Copa do Brasil. Você não tem, o Galo tem. Então, na quarta-feira, o Atlético enfrenta o São Paulo, mas fazendo aquela brincadeira, porque a gente vai se encontrar também na Libertadores, né? Aí o bicho vai pegar. Mas para amanhã, eu acredito que o Milito vai poupar alguns jogadores, quem tiver com CK mais alto mesmo. Não acredito que vá um time reserva ou com muitos reservas. Até porque o jogo é sábado à noite, contra o São Paulo é na quarta, o Atlético precisa jogar bem, precisa voltar a vencer no Brasileiro. E não teremos o Hulk não volta ainda, já está tendo a transição, mas não joga contra o Fluminense. Então fica muito difícil de eu dizer uma escalação, é praticamente impossível. Pode vir qualquer time amanhã, a gente não tem ideia mesmo qual será o time do Milito para essa partida, tá? E lembrando, o Atlético precisa vencer no Brasileiro. Não acho que vai entrar, né, como se fosse uma Copa, mas precisa ganhar. Então, acho que vai ser um jogo bacana contra o Fluminense. O interessante é isso, né? Como os dois vão se enfrentar na Libertadores, já vai ser um jogo meio estudado, cada um estudando o outro. Tamo junto, irmão. Precisando, só chamar, um abraço. Valeu! Valeu, Betão. Tamo junto, irmão. Vamos ver quem vai levar a melhor, né? Mas, esboçando aqui uma provável escalação do Atlético, com essas possíveis mudanças, Everson, Saravia ou Mariano. Mariano deve começar na lateral direita. Batalha ou Bruno Fux, Alonso e Arana. Otávio, Alan Franco, Zaratio ou Bernat. Scarpa ou Alisson. Paulinho e Daverson. O Scarpa também pode ser poupado devido à sequência. Então, só um esboço aí do que pode ser o Atlético Mineiro para esse jogo de logo mais. Vamos à arbitragem, para a gente já caminhar para o encerramento deste pré-jogo. Apita a partida Tria Paulista, né? Flávio Rodrigues de Souza, o árbitro principal, auxiliado pelo Alex Sangue Ribeiro e também pelo Daniel Luiz Marques, o VAR
será o Márcio Henrique de Góes, outro de São Paulo. O Flávio Rodrigues de Souza, olhando aqui o Flusão.info, é aquele árbitro marrento pra caramba, um tanto quanto insuportável, mas enfim, recentemente, quando não é Rafael Cláudio Daronco, a gente já respira aliviado, né? Ele apitou 2 jogos esse ano, vitória do Botafogo por 1-0, esse jogo no Newton Santos, né? E também a derrota no Maracanã, aquela derrota por Vitória por 1-0. Né? O retrospecto geral dele aqui, 19 jogos, 7 vitórias, 2 empates, 5 empates, perdão, e 7 derrotas. Flávio Rodrigues de Souza, portanto, o responsável pelo jogo de hoje, que terá a transmissão do Premier e também do Sport TV, e claro, a nossa super transmissão, Jornada KTO 1902, quando vocês estiverem, muitos vão assistir esse pré-jogo, e eu estarei a caminho de Belo Horizonte, equipe quase completa lá em Belo Horizonte, eu, Fio, Gabriel Amaral e Cauã Tinoco, direto lá do Gigante da Pampulha, para mais uma transmissão em loco. Então você pode assistir lá o jogo, mas não se esqueça, deixe a sua transmissão com a gente, transmissão de áudio, deixe o áudio com a gente, porque a gente vive Fluminense 24 horas por dia. É transmissão de quem sabe do tricolor para você, torcedor tricolor. Então conto com todos, estamos juntos mais tarde, tomara com mais 3 pontinhos na tabela do Brasileirão. Valeu, um abraço, pessoal!